Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. Quero convidar os irmãos a abrir a Escritura na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quero destacar aqui o verso de número 10, que está diretamente relacionado ao tema da nossa aula de hoje: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós estamos numa série de estudos sobre a vida na igreja, a vida na casa do Pai, e hoje nós vamos falar sobre o papel do homem e da mulher na igreja, desempenhando o nosso papel de homem e mulher na igreja. Vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos porque neste momento nós podemos estudar a Tua Palavra, mesmo à distância, mesmo cada um dos irmãos nos seus lares. Obrigado por esta tecnologia que temos, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Nós rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração e instrui, ó Deus, as nossas vidas, para que vivamos de acordo com a Tua Palavra. Assim, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis em todas as áreas, nós sabemos disso, e há um diagnóstico que se agrava a cada dia. Muitas igrejas, ao invés de influenciar o mundo, elas estão sendo influenciadas pelos padrões mundanos. E isso se deve por um dos fatores é a inversão de papéis nos lares que tem adentrado as igrejas. Eu estou falando do machismo e também do feminismo, que ambos são frutos do pecado arraigado no coração do homem, são desvios bíblicos dos papéis do homem e da mulher no mundo criado. Nós sabemos que esse problema começa em Gênesis capítulo 3, quando ali naquele fatídico encontro com a serpente, Eva toma a dianteira e Eva então peca contra o Senhor e leva também a Adão ao pecado. Mas veja bem, há uma diferença entre o machismo e o feminismo que parece imperceptível, mas ao estudar os dois movimentos nós vamos perceber isso. O machismo ele é sistemático, ele está arraigado na sociedade desde sempre. O feminismo também. Só que o feminismo é um movimento altamente organizado que vem ganhando cada vez mais campo nas últimas décadas. Sei que falar mal do feminismo nos dias atuais soa como machismo e, como o movimento feminista gosta de usar, patriarcalismo. Porém, os pressupostos feministas eles vêm sendo sistematicamente construídos, elaborados e executados por uma agenda implacável e tem soado como uma conquista de igualdade de direito para as mulheres, inclusive dentro das igrejas. Como o nosso assunto não é feminismo e nem machismo, obviamente, diretamente, eu quero sugerir 3 livros para, se os irmãos quiserem se aprofundar no assunto, será de bastante valia neste ponto. O primeiro deles se chama O Deus do Sexo, do autor Peter Jones, é da editora Cultura Cristã, você pode achar lá no site. É um livro muito interessante que fala de revolução sexual e outras coisas da década de 60 para cá, e a gente vê como isso tem impactado o nosso tempo.
O segundo livro o título é Feminismo, Perversão e Subversão, da Anna Campagnolo. É um livro muito interessante que trata sobre o desenvolvimento histórico do feminismo e as suas complicações. E um terceiro livro que eu gostaria de indicar, e aí nós vamos direto à fonte, é de uma das mais influentes feministas, Judith Butler. Ela escreveu um livro que se chama Problema de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade. Então, quando nós lemos o que uma autora feminista diz sobre o feminismo, nós temos mais clareza a respeito do que é este movimento e o quão nocivo ele é. Bom, voltando ao foco do nosso estudo, o objetivo aqui então é mostrar os papéis de homem e mulher na igreja, e aí nós vamos analisar alguns textos para isso. E há sempre aquele questionamento, né? Por que Deus, por que homens e mulheres são diferentes? Bom, a razão é porque nós nascemos diferentes e Deus nos deu papéis diferentes no lar, na sociedade e também na igreja. E é nosso dever reconhecer esses papéis, reconhecer que somos diferentes em alguns aspectos e devemos cumprir as nossas funções, o nosso chamado por Deus, de maneira que glorifique a Ele em nossa vida, né? É diferente, porém não são um maior ou mais importante do que o outro, como veremos nesta manhã. Vamos analisar então primeiro o papel do homem na igreja e depois nós vamos falar do papel da mulher na vida da igreja. Os homens, primeiramente, vamos falar da liderança. É dado aos homens uma liderança ordenada, por assim dizer, na igreja, e isso foi planejado exclusivamente para os homens. E eu estou me referindo ao presbiterato, ao diaconato e ao pastorado principalmente. Bom, os textos que nós vamos estudar aqui apontam para isso, essa exclusividade do ministério ordenado dos homens, excluindo as mulheres, por exemplo, do pastorado. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um texto do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele dá 19 razões pelas quais o pastorado feminino não é bíblico. E eu convido os irmãos a acessarem o link e lerem esse texto também como complemento da aula. Mas pensando no pastorado, na liderança masculina, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, é um texto que nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque há vários vídeos no canal da igreja falando sobre esse texto. Nós temos sermão também sobre esse texto recentemente, como instrução para a igreja, já que teremos eleição para diaconato e presbiterato. Então, nós não vamos entrar nos detalhes, apenas algumas questões chaves aqui. Veja o verso 1 de 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Agora veja o verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, e por aí segue. Então o texto ele está trabalhando a exclusividade do homem no presbiterato e no diaconato. E quando Paulo ele vai mencionar a liderança das irmãs, ele destaca um verso só para elas. E aqui, provavelmente, ou poderia ser as esposas desses diáconos e presbíteros, ou irmãs da igreja que trabalhavam ali na obra piedosamente. Veja o verso 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, se fosse dado às mulheres esse papel de liderança, não haveria esse destaque, elas estariam juntas ali naquela definição. Outro destaque do texto é o excelente obra almeja, e aqui é algo importante, que o tempo tem passado e o mundo tem avançado para uma fragilização do homem. E isso, infelizmente, tem chegado à porta ou até adentrado as igrejas de modo geral. Muitos homens eles não almejam, por exemplo, liderar a igreja. Eles não querem ser presbíteros, eles não querem ser diáconos, eles não querem se envolver com a liderança da igreja. E até por isso, muitas igrejas as mulheres estão tomando frente. E isso certamente tem sido um dos motivos de muitas dificuldades para a igreja. Muitos homens se sentem com medo, incapacitados, ou por algum pecado oculto, ou por qualquer outro motivo.
Mas o fato é que almejar, né, aqui no texto significa desejar, significa ansiar, e o verbo ele está no presente, o que significa que deve ser um desejo para liderar contínuo na vida dos homens, deve ser algo constante na vida do homem cristão. Ele deve pensar, olha, eu quero ser uma liderança, uma relevância nesta igreja, eu quero cooperar com a liderança da igreja. Então, se o irmão, porventura, não deseja, né, não almeja isso, precisa verificar o que há de errado com as suas motivações, porque Deus ele reserva essa liderança ordenada para os homens, né? E é claro que, ainda que essa liderança não venha, ainda que a pessoa não seja indicada, a ideia aqui é que ela esteja sempre preparada ou pronta para quando for chamada, se for chamada, ela se dispor. Ela se dispor e colocar-se à disposição para cumprir esse papel que foi dado a ele. Então, principalmente nesse momento que a nossa igreja está passando aí, né, se você for indicado, não rejeite, né, a participação num pleito aí, né, se não tiver nenhum impedimento, é claro, né, e nós rogamos a Deus para que a vida dos irmãos da nossa igreja, dos homens da nossa igreja, tenha essas características de 1 Timóteo 3, né, para que ninguém seja desabonado, né, e o importante é não fugir desta responsabilidade, é uma liderança dada aos homens da igreja. Um segundo aspecto é a questão do mestre, do ser mestre no ensino. Veja só, o ensino da palavra de Deus, quando há um culto, quando há uma reunião ali solene para cultuar ao Senhor e em outros aspectos do ensino, ela é reservada aos homens. Ela é dada aos homens a responsabilidade de alimentar o rebanho de Deus, de alimentar a igreja do Senhor. Vamos abrir um outro texto, que é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12 ao 14, logo anterior aí ao texto que nós lemos. Olha só o que Paulo está dizendo, inspirado pelo Senhor. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. À primeira vista, esse texto bíblico pode parecer para alguns um absurdo, mas quando nós o estudamos, entendemos que não, e devemos nos lembrar que ao nos aproximar da palavra do Senhor, nós devemos entender que é Deus que está falando por meio do apóstolo, e a palavra de Deus ela é inerrante e ela é autoritativa. Então nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, porque é fato que é vedado às mulheres o ensino e a autoridade na igreja. Quando Paulo fala de autoridade aqui, ele está orientando varões, ele está orientando homens que orem em todo lugar. Isso está no contexto do capítulo 2. E isso é um indicativo de um culto público, não simplesmente qualquer oração e tal, né? O contexto indica isso. Então, ele faz a transição logo em seguida para as mulheres, para falar que elas não deveriam liderar a igreja ali em culto público. Claro que quando ele destaca a oração ali aos homens, não é no sentido estritamente falando, né? Assim, olha, as mulheres não podem nem orar na igreja, né? Por exemplo, durante a liturgia ali, o pastor não pode pedir para a mulher orar na igreja. Não é isso. É uma questão de liderar o culto, de liderar a igreja, né, nesses momentos solenes. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer primeiramente para entender melhor o texto é por que Paulo ele tem que afirmar nesse texto a liderança dos homens no culto público. E depois ele tem que falar a respeito das mulheres. Porque aqui no capítulo 2 ele está dando instruções para a igreja. Ele está dando orientações para a igreja em vários aspectos. Bom, primeiramente ele está falando para Timóteo, né, óbvio.
e é para a igreja de Éfeso, a qual Timóteo pastoreava. Então, nós podemos destacar alguns motivos que nos são deduzidos do texto. Uma vez que aquele contexto já havia ali falsos mestres, nós podemos deduzir, por exemplo, que falsos mestres poderiam estar difundindo ideias errôneas a respeito do papel dos homens e das mulheres na igreja. E Paulo envia a carta para corrigir isso. E aí ele explica o papel do homem e da mulher no culto público. Bom, poderia ser também uma afirmação para o entendimento dos gentios que chegavam à igreja. Lembre-se que nós estamos aqui no momento da igreja primitiva e tem gentios chegando a todo momento na igreja. Então essas pessoas precisam de instruções também. Como que funcionava a igreja, como que funcionava a liderança na igreja ali no momento de culto, de ensino e tal. Porém, além dessas deduções que nós podemos fazer, Paulo dá duas razões explícitas no verso 11 e 12. Quando ele diz, e não permito que a mulher ensine, aliás, no verso 13 e 14, né? 12 a 14. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Princípio criacional. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Segundo motivo, a questão de quem caiu primeiro, quem pecou primeiro. Então, William Hendrickson, um comentarista bíblico, diz o seguinte: embora essas palavras possam soar como pouco amistosas, na verdade são precisamente o oposto. Expressam o sentimento de terna simpatia e de compreensão básica. Significa que a mulher não deve entrar na esfera de atividade para a qual a força da sua própria criação não é apta. Que a mulher não queira exercer autoridade sobre o homem, instruindo-os no culto público, por amor a ela e para o bem-estar espiritual da igreja, proíbe-se essa intromissão na autoridade divina. Porque o homem foi criado primeiro e a mulher pecou primeiro. Ah, mas isso não é algo para os nossos dias, para o nosso contexto, era para aquele contexto. Olha, nós cremos, eu espero que os irmãos também creiam, que a palavra de Deus é inerrante e autoritativa e ela é viva e eficaz, falando para todas as épocas. Então, a sua aplicação, ela continua sempre válida. Então, se Deus ele está orientando aqui que as mulheres não devem exercer esse tipo de liderança específica na igreja, quem quiser tem que discutir com o Senhor. Vai discutir com Deus, com a palavra dele, porque é Deus que está falando aqui e nós cremos que é dessa maneira que a igreja tem que se conduzir. E é por isso que nós não temos ministério pastoral feminino na igreja. Porque a palavra de Deus diz que isso é vedado a elas para preservação. Porque Deus deu papéis distintos para o homem e para a mulher. Mas aí surge a pergunta, mas a mulher não pode ensinar na igreja? Claro que nós sabemos que pode, né? Inclusive nós temos lideranças nas nossas sociedades internas, nos departamentos, no ensino da escola dominical. A nossa escola dominical ela é majoritariamente liderada pelas irmãs, né? Algumas sociedades como o UPA e o MP atualmente nós temos mulheres na liderança, né? Então as mulheres elas podem ensinar, mas Paulo está restringindo este ensino no aspecto do culto público, da liderança deste ensino, né? Principalmente quando a igreja se reunia ali, ela era dada aos homens, né? E as irmãs ela têm o seu papel de ensino na igreja, que é fundamental, que é muito bem feito inclusive, né? Porém não nesse aspecto do ensino. Mas dois textos aqui, antes de nós falarmos da liderança propriamente dita das mulheres, né? Atos capítulo 20, verso 28, que está destacando a liderança masculina aqui, tá? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o verso
28 está destacando que Deus constituiu homens para pastorear a igreja a qual ele comprou com o seu sangue. Então essa é uma responsabilidade muito grande, é um papel singular aos homens e que nós prestaremos contas deste papel imbuído por Deus a nós. Então é algo vedado aos homens exclusivamente e é de grande responsabilidade, não é brincadeira o ministério pastoral. Então nós temos temor e tremor diante de Deus ao exercer este papel na liderança da igreja. Um outro texto é Efésios, capítulo 4, verso 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos são destacados para a liderança masculina na vida da igreja. Então esses são os papéis do homem liderando a igreja. E eu quero lembrar aos meus irmãos homens, quero lembrar aos homens que nos acompanham, Deus em toda a história ele está buscando homens que cumpram seu papel de liderança e que nós não percamos isso de vista. Eu quero ler o texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Era um momento de muita calamidade na vida do povo de Deus, que o povo estava se desviando do Senhor, que o povo estava se autodestruindo em pecado, e Deus disse: olha, eu procurei um homem, e aqui a palavra homem é no sentido de masculino, lá no hebraico não é referente à mulher ou ao homem, não, é o homem, e não achou nenhum. Meus irmãos, nesses tempos difíceis, que nós não percamos isso de vista e assumamos sempre o nosso papel de liderança e ensino a qual o Senhor nos constitui. Vamos falar agora um pouco do papel das mulheres, nós já até comentamos um pouco ali atrás, mas vamos falar mais especificamente. E aí nós precisamos nos lembrar, antes de mais nada, que naquele contexto judaico, principalmente na sociedade do primeiro século, as mulheres eram geralmente vistas com desprezos, houve muitas alterações nas leis de Deus, distorções, que colocava a mulher em inferioridade ao homem, coisa que Deus nunca colocou na Escritura Sagrada. Havia até um rabino muito conhecido, o Hillel, e ele era um dos que defendia o direito do homem se divorciar da mulher quando quisesse, quando bem entendesse, coisa que era contrário à palavra de Deus. E aí nós vamos observar os evangelhos, nós vamos ver ali como que Jesus ele tratava as mulheres, como que os discípulos de Jesus lidavam com as mulheres, quebrando esse paradigma da época. Mulheres foram alvos do ministério de Cristo em diversas ocasiões. Elas se tornaram discípulas de Jesus, algo que era incomum naquela época, uma mulher ser discípulo de algum dos rabinos daquela época, algo que era extremamente difícil acontecer. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas andaram com Jesus, elas serviram a Jesus com seus bens e elas estiveram com Jesus ali naquele momento na cruz do Calvário até o fim. É interessante isso, quando Paulo ele vai terminar a carta aos Romanos,
há ali no capítulo 16 diversas saudações a irmãs que cooperaram, estavam cooperando com o evangelho. Eu acho aquela saudação muito bonita, porque ele está falando ali de irmãs que estão envolvidas, estão engajadas com a obra do Senhor desde o primeiro século ali. Então isso é muito bom. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê mulheres ali participando ativamente da vida do povo de Deus. Então isso também é muito saudável, é muito salutar. Fato é que a Bíblia mostra o cuidado de Deus para com as mulheres, né? E Ele dá a devida atenção a elas, né? E aqueles que dizem que a Escritura ela é machista ou patriarcal, eles não conhecem bem a Escritura, eles não estão enxergando bem aquilo que a Escritura está mostrando, né? Quando havia discriminação, o Senhor repreendia, o Senhor mostrava que deveria haver cuidado para com as mulheres no contexto do povo de Deus ali. Então aqueles que acusam a Deus, né? Porque se está acusando a palavra de Deus, está acusando a Deus, porque a palavra é dele, né? Estão sendo na verdade faltos de entendimento, estão blasfemando contra Deus. E vocês se lembram, né, daquela mulher apanhada em adultério? Os judeus queriam apedrejá-la, distorcendo a lei de Moisés, porque a lei dizia que o homem também pego em adultério junto com a mulher deveria ser apedrejado. Jesus então dá aquela declaração fantástica, né? E aquela mulher, ela vai se levantar no dia do juízo como testemunha contra aqueles que dizem que a Bíblia é machista, que Deus é patriarcalista. Ela vai se levantar, ela e tantas outras, porque Jesus ali na verdade cuidou daquela mulher de uma maneira que nenhum daqueles judeus cuidaria. As restrições do papel feminino na igreja não são prova de inferioridade, é preciso destacar isso, né? Mas distinção de papéis, nada mais do que isso, né? E, inclusive é preciso destacar que se não fosse as irmãs e o papel que elas desempenham tão bem na vida da igreja, a igreja estava só de homens, estava perdida. Nós homens não damos conta de fazer coisas básicas que as irmãs conseguem, né? Então nós louvamos a Deus pelo trabalho que as irmãs desempenham na igreja, né? Isso é muito bom e certamente o trabalho das irmãs não é vão no Senhor. Mas vamos analisar aqui alguns textos, 2 pelo menos. O primeiro deles é 1 Timóteo novamente, agora o capítulo 5, verso 9 e 10. 1 Timóteo 5, 9 e 10, diz assim: não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Bom, o texto completo ele está fazendo uma distinção aqui daquelas viúvas que necessitavam de apoio material, de sustento da igreja, e aquelas viúvas que não precisavam, né? Inclusive ele vai falar até das viúvas jovens posteriormente, aqui não vamos entrar nos detalhes, porque o nosso foco aqui é destacar essas qualificações do verso 10, porque veja bem, essas qualificações, logicamente, elas deveriam já acompanhar essas viúvas antes da viuvez. Antes que elas fossem viúvas, elas já deveriam viver daquela maneira. Então, primeiramente aqui no verso 10, é destacado o testemunho de boas obras. Veja só, certamente a orientação era para que observasse se essas irmãs estavam engajadas na vida da igreja, se elas estavam trabalhando ali na vida da igreja, elas estavam envolvidas com a obra do Senhor de alguma maneira. A segunda questão é se elas criaram seus filhos, tenham criado filhos. Aqui a gente precisa, pensar bem, o que Paulo quer dizer com isso? E a irmã que não pode ter filho, não pudesse ter filho, ela seria desqualificada? Não é isso que Paulo está dizendo. Primeiro é que, comprovando com outros textos bíblicos, nós precisamos destacar o papel fundamental que a mulher tem na criação dos filhos e na vida das crianças de maneira geral. E aí eu estou pensando no âmbito da igreja, né? Como é importante o papel das irmãs na educação
dos filhos e no ensino de crianças na igreja. E esse ministério ele é muito profícuo na vida da igreja, né, sob a liderança das irmãs. Muitos detalhes, muitas questões são vistas somente pelas mulheres, né? É uma característica singular das mulheres, esse trato com as crianças, né? E quanto aos filhos, é certamente ímpar a presença da mãe na educação também. Claro, os homens eles podem e devem participar do ministério feminino, do ministério com crianças na igreja. Deve educar seus filhos também, é óbvio, né? Porém, nós sabemos que as mulheres elas têm umas características, elas possuem características diferenciadas que nós homens não temos, tanto na educação dos filhos como no ensino a crianças na igreja. Todos nós sabemos que é diferente o toque feminino em vários aspectos. Segundo Calvino, João Calvino, ele comenta o seguinte: o que Paulo está condenando aqui quando ele fala de criação de filhos é a irresponsabilidade das mães que se recusavam a perseverar no labor de educar seus filhos e com isso demonstravam que eram incapazes de ser humanas em benefício dos estranhos. Então, quando Paulo qualifica aquela viúva como quem criou bem os filhos, ou como quem criou os filhos, né? Ele está dizendo, olha, se ela não criou, se ela os abandonou, ela está fora da qualificação, é isso que ele está dizendo. Uma outra qualificação é o exercício da hospitalidade, uma questão muito importante naquele contexto. Havia muita movimentação geográfica, migração, por várias questões ali, e também por causa da perseguição. Então, a hospitalidade era um exercício muito salutar na vida da igreja primitiva, porque as pessoas precisavam de acolhida e isso era algo que as mulheres também poderiam fazer. Agora, pensando na hospitalidade em nossos dias, né, como que nós podemos exercer essa hospitalidade? Eu sei que no contexto da pandemia fica bem difícil você receber alguém na sua casa, mas vamos pensar aí em um cenário normal, né? Nós temos opções, né, de hospitalidade não apenas nas casas, mas também na igreja, né? As irmãs, elas têm esse papel de receber bem aqueles que chegam nos departamentos, nas sociedades internas, na igreja, né, como um visitante ali na igreja, e também nas casas. Pensem, por exemplo, nos grupos familiares que nós tínhamos antes da pandemia, ou até mesmo chamar uma família, uma mulher que está chegando para a igreja para visitar a sua casa, tomar um chá, tomar um café, isso tudo colabora, né, para a amizade, para estreitamento de laços, para a evangelização, e aí pensando nos vizinhos, por exemplo, né, a hospitalidade ali, de receber irmãos, né, aqueles que vêm de outros estados e precisam de uma casa para ficar alguns dias, é algo que não é muito comum, mas acontece. Alguém que vem fazer, por exemplo, um concurso público, então entra em contato com a igreja e pergunta se pode se hospedar na casa de alguém. Então, essa hospitalidade também para com os irmãos que vêm de fora pode ser exercida. Então, há muitas maneiras das irmãs serem hospitaleiras na igreja e nas suas casas, né, de maneira que glorifique a Deus, e esse é um papel que também é destacado ali para as irmãs, né? Um quarto é lavar os pés aos santos e socorrer atribulados, né? Lavar os pés aos santos aqui parece que é um sentido figurado de servir os irmãos ali, de serviço, né? E de socorrer atribulados, algo que era mais literal mesmo, né? E as mulheres da igreja primitiva desempenhavam esse papel ali, e esse é um papel importante na vida da igreja hoje também, servir, socorrer. Enquanto eu preparava esse estudo, eu pensava, né, como as irmãs têm feito isso na nossa igreja, elas têm sido presentes na vida, né, da igreja com hospitalidade, com esse socorro aos necessitados, com esse serviço aos outros. E a gente vê isso na vida da nossa igreja, isso é muito saudável, isso é
glorifica ao Senhor. Um segundo texto é Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. Tito, capítulo 2, verso 3 a 5, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então parece que havia um ministério de auxílio das irmãs mais experientes, agregando na vida das jovens, das que se casavam ali jovens, uma tarefa, né, bem singular naquele contexto ali, né, em que as irmãs desempenhavam esse papel de instrução às irmãs mais jovens. Então, mulheres mais experientes na fé e na vida podem contribuir muito na vida das jovens que estão começando agora a caminhada, né, seja por aconselhamento, seja por convívio, seja por orientações diretas. E esse é um ministério importante, irmãs, principalmente para as irmãs com mais vivência, com mais experiência na fé, que podem agregar muito na vida das jovens da igreja, né? E além disso, nós podemos resumir o papel das irmãs, aí resumir não, né? Ampliar o papel das irmãs, na verdade, em diversas tarefas na igreja. Se tem um almoço, as irmãs estão lá. Se tem uma enchente, como nós tivemos em 2019, as irmãs se empenharam, né, aqui na nossa igreja em socorrer aos necessitados. A questão do ministério da oração, seja pelas Débora, seja pela SAF, seja por outros meios ali, as irmãs estão sempre envolvidas, engajadas em tantas outras funções, que as irmãs estão desempenhando bem esse papel. Então, são funções diferentes, tanto para o homem como para a mulher, mas que têm o mesmo valor e a mesma importância para a vida da igreja, né? Os dois ali, o homem e a mulher, desempenhando seus papéis de maneira adequada, é saúde, é vida para a igreja. Isso é muito salutar, muito importante e certamente agrada ao Senhor. Eu quero concluir com algumas considerações finais aqui. Primeiro, Deus deu papéis em alguns pontos distintos para homens e mulheres. Isso é fato comprovado pela Escritura. Esses poucos textos que nós lemos aqui falam disso. Tem muitos outros que também argumentam nesse sentido. Porém, embora tenhamos as nossas distinções de papéis na igreja, nós somos chamados para o serviço no reino e para glorificar ao Senhor. Isso é algo que não devemos perder de vista. Segundo, embora as diferenças nos papéis de homem e mulher sejam distorcidos por causa do pecado, partindo para os extremos, como o feminismo e o machismo, é nosso dever, irmãos, recorrer à fonte de toda a verdade, que é a Escritura Sagrada, e a partir dela orientar e organizar a vida da igreja nos papéis de homens e mulheres conforme Deus quer de nós. E é isso que fazemos, e como consequência reconhecemos que algumas funções são privativas aos homens. Quando nós nos voltamos à Escritura, nós temos que reconhecer que algumas são privativas aos homens porque Deus determinou assim. Não porque os homens são melhores do que as mulheres, não porque os homens eles têm mais importância do que as mulheres, de maneira nenhuma, mas porque Deus deu essas distinções de funções. Terceiro, isso nos conduz para os perigos que a igreja corre quando os ideais errôneos do mundo adentram as suas portas. Há aquele slogan, né, que a mulher ela pode ser o que ela quiser, inclusive dentro da igreja. Isto é, ela pode ser uma diaconisa, uma presbítera, uma pastora, segundo esses ideais, e o que tem causado a derrocada da igreja em muitos aspectos, principalmente nos últimos 40 anos. Não é uma questão de preconceito,
Se nós lermos a Escritura sem um viés feminista, nós vamos ver claramente que as funções são vedadas às mulheres por Deus, para uma questão de preservação dela e da igreja, por uma questão de saúde na vida da igreja, né? Há em muitos aspectos que os homens são diferentes das mulheres, até mesmo fisiologicamente falando, emocionalmente falando. Então isso tudo faz com que as distinções sejam para a preservação tanto da mulher como do homem, como da vida da igreja. Por fim, irmãos, nós louvamos a Deus porque muitas igrejas têm um convívio harmonioso, bíblico, onde homens e mulheres estão desempenhando bem o seu papel, eles sabem qual é o papel bíblico para eles e estão fazendo isso com fidelidade. Sei que na nossa igreja aqui de São Caetano tem sido assim, de maneira saudável, e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus continue capacitando, sustentando a sua igreja com homens e mulheres em seus respectivos papéis, suas respectivas funções. Deus nos dê sabedoria para não querer o que Ele nos deu. Deus nos dê sabedoria para servirmos a Ele com aquilo que a sua dadivosa mão nos deu, homem e mulher, em seu devido lugar. Certamente, assim nossa igreja continuará firme, forte, saudável, crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de orarmos, eu quero passar as tarefas para casa. Bom, a primeira delas é uma tarefa de estudo bíblico, tá? Para todos. Eu gostaria que os irmãos lessem os evangelhos e destacassem ali os encontros de Jesus com as mulheres e como Jesus tratou as mulheres. Eu queria que você escrevesse mesmo, né? Destaca o texto, escreve um comentário sobre o que você está lendo ali, como que está acontecendo aquele encontro, né? Um exemplo, a mulher samaritana, né? Que ela está sozinha ali. Homens geralmente não conversavam em público com mulheres sozinhas. Jesus quebra aquele paradigma, ele vai conversar com ela e você conhece toda a história ali. E veja, além disso, ela era samaritana, né? Os irmãos sabem o problema dos judeus com os samaritanos. Então eu quero que os irmãos destaquem esses encontros de Jesus com as mulheres, que foram muitos, e escrevam um comentário sobre isso. Certamente vai fortalecer bastante o entendimento bíblico do respeito, do cuidado de Jesus para com as irmãs. Uma tarefa agora somente para as mulheres. Nós temos muitas jovens na igreja, né? Nós temos muitas irmãs experientes na igreja, e eu sugiro que as irmãs se aproximem de alguma jovem. Temos algumas, inclusive, que vão se casar durante esse ano, o ano que vem, né? E se disponha a trocar ideias, experiências, instrução. Certamente vai ser de grande valia para a vida das irmãs, principalmente aquelas que estão começando a vida de casado agora, vão começar, né? A sabedoria nos conselhos das irmãs experientes e vividas na fé cristã, né? Então não podemos nos encontrar, né, presencialmente, mas pelo telefone mesmo as irmãs conseguem trocar uma ideia aí. Então fica essa sugestão de atividade, você se associar a alguma das irmãs mais jovens da igreja, né, se dispor a essa associação, e as irmãs jovens também que se estejam abertas para isso, né, certamente vai ser enriquecedor. E aos homens, a tarefa é que, se você for aprovado para o pleito de diácono ou presbítero, e se não houver nenhum impedimento, que você não recuse, né? Que você ore ao Senhor, que você busque a capacitação, a instrução dele, que você se prepare e concorra ao presbiterato, ao diaconato, e se você for eleito, que você seja uma bênção na vida da igreja, naquele papel que Deus te deu. Mas se você não foi indicado ou não vai ser indicado, é que você, o desafio é que você almeje isso para a sua vida e que você viva dentro das qualificações propostas para esse tipo de liderança na igreja, né? E mesmo que você nunca seja indicado para o presbiterato e diaconato, que
que você se disponha a servir na igreja, naquilo que lhe couber, naquilo que Deus te chamar. Então, a liderança masculina, ela é importante, inclusive apoiando as irmãs no ministério feminino, irmãos. Aliás, no ministério com as crianças. Não é só as mulheres, há uma liderança feminina ali que ajuda muito, mas os homens podem contribuir também, então se disponha para isso também. Essas são as nossas tarefas. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor fez tudo muito organizado, ó Deus, inclusive na vida da igreja. E sabemos pela Tua Escritura Sagrada, ó Deus, que homens e mulheres têm papéis diferentes, porém não menos importantes diante do Senhor e para a vida da igreja. Que o Senhor nos ajude a entendê-los e a vivê-los para a glória do Senhor. Guarda a Tua igreja, preserva a Tua igreja, ó Deus, dos ismos desse mundo, machismo, feminismo e tantas outras coisas que têm batido as nossas portas constantemente. Mas que, ó Deus, a Tua igreja mantenha-se firme e forte na sã doutrina, na palavra do Senhor, para que seja repelido, ó Deus, todo vento de doutrina, todo ensinamento contrário à Tua palavra. E que nós, ó Deus, tenhamos um coração diante do Senhor quebrantado, no sentido de recebermos da Tua mão os papéis que o Senhor nos deu e vivamos alegremente com eles em fidelidade e trabalho que glorifique ao Senhor. Continua a sustentar a Tua igreja e a preservá-los, ó Deus. Continua, ó Pai, a sustentar-nos nesse momento tão difícil de pandemia. Que o Teu Espírito Santo nos console, nos anime e nos fortaleça, ó Deus. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe, tenhamos todos um bom dia, que os irmãos se preparem para esse dia que é um culto diferente novamente, que os irmãos estarão em casa e nós faremos a transmissão da igreja. Então, que os irmãos se preparem espiritualmente para este encontro e que possamos tirar proveito desse momento de culto, mesmo distanciados, e continuemos orando por toda essa situação. Que Deus os abençoe, tenham todos um bom dia. Abraço.